Qual seria sua reação se estivesse sentado tranquilamente e de repente algo caísse na sua cabeça? Surpresa? Revolta? Talvez dor? E se esse algo fosse tão pesado quanto uma maçã? A maioria das pessoas provavelmente só resmungaria, ajeitaria o cabelo e seguiria a vida normalmente. Mas segundo a lenda, um gênio chamado Isaac Newton, ao ser atingido por uma maçã, fez as perguntas que ninguém faria. E assim, encontrou as respostas que mudaram o curso da história. Descobriu a gravidade, revolucionou a ciência moderna com suas ideias e tornou-se o pai da física. Contudo, essa história toda pode ser apenas uma lenda. Não existem indícios de que a cena da maçã tenha ocorrido mesmo. Mas o pai da física nem precisaria de uma lenda para tornar sua vida impressionante. A realidade, muitas vezes, supera a ficção com suas coincidências, acasos e histórias fascinantes. E assim é a história de Isaac Newton. No mesmo ano em que Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, morria, Newton nasceria, em pleno dia de Natal. O pai da ciência deixava o mundo enquanto o pai da física chegava. E sua data de nascimento, 25 de dezembro, também pareceu simbólica, já que o seu conhecimento se tornaria um presente para a humanidade. Mesmo aqueles que têm dificuldade ou até os que têm aversão à física, já ouviram falar das 3 leis de Newton. Ele deixou o mundo aos 84 anos, solteiro, sem filhos e sem testamento. Mesmo assim, deixou uma grande herdeira, a humanidade. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. No Natal de 1642, bem no ano da Guerra Civil Inglesa, Isaac Newton nascia prematuro, sem muitas chances de sobreviver e sem pai. Seu pai, que também se chamava Isaac Newton, mas, diferentemente do filho, mal sabia assinar o nome, tinha morrido pouco antes do seu nascimento. Aos 3 anos, também ficou sem mãe, não porque ela tivesse morrido, mas porque se casou novamente, foi morar com o novo marido e o abandonou, deixando Newton ser criado pela avó. Sem muitas chances de sobreviver, sem pai, posteriormente sem sua mãe, podemos dizer até que ele também nasceu sem país, já que o contexto político da sua época era bem conturbado, marcado pelas revoluções inglesas, que tinham acabado de começar pouco antes de Newton nascer. E aos 23 anos, Newton ainda enfrentaria a grande praga da peste bubônica. Realmente, não foram tempos fáceis. Além disso, na época de Newton, muitos gênios e artistas brilhantes não tiveram a mesma oportunidade de serem reconhecidos por sua genialidade em vida. Mas Isaac Newton foi raro em muitos aspectos. Um caso raro de bebê prematuro que sobreviveu no século XVII, um dos casos raros de crianças sem pai, sem mãe e sem apoio para os estudos que conseguiram ascender socialmente naquela época. E um dos raros casos de gênios de sua época que são reconhecidos por essa genialidade ainda em vida. Na verdade, Newton acabou se tornando até uma espécie de superstar da física, da matemática e da astronomia. Foi até mesmo nomeado pela rainha Ana como o seu cavaleiro sagrado.
E é por isso que o conhecemos como Sir Isaac Newton, o único cientista na história que recebeu a distinção de cavaleiro. Nem a praga o parou. Na verdade, ela até o impulsionou. Boa parte de suas descobertas ocorreu durante o isolamento forçado pela pandemia, um período que lhe rendeu o famoso Anni Mirabilis, ou Anos das Maravilhas, quando ele desvendou os princípios fundamentais do cálculo, formulou a lei da gravitação e fez contribuições fundamentais para a ótica. Terminou a vida rico, reconhecido e admirado, e alcançou exatamente o que sempre desejou. Mas, em grande parte, esse desejo de reconhecimento foi movido pelo profundo ressentimento causado pelo abandono que sofreu na infância. Para alguns historiadores, todo o esforço de Newton para alcançar o sucesso e provar suas ideias como corretas parecia motivado pela necessidade de provar seu valor. Por isso, Newton era, para dizer o mínimo, uma pessoa bem difícil de lidar. Se ofendia muito e muito facilmente com qualquer crítica e rejeição, não tolerava que alguém duvidasse dele. O abandono materno foi uma ferida profunda na sua vida e gerou um rancor tão intenso que Newton chegou a registrar em escritos que desejava atear fogo em sua mãe e em seu padrasto. Esse sentimento é corroborado pela Lista de Pecados de Newton, que foi encontrada por historiadores. Para a alegria dos historiadores, que um belo dia encontraram um caderno, Newton tinha o hábito de anotar em um diário alguns dos pecados que acreditava ter cometido no seu dia a dia. Entre os registros encontrados, constam coisas como fazer uma torta no domingo, ter comido uma maçã na casa de Deus. A maçã parecia mesmo uma constante em sua vida. Fazer comentários maliciosos, violação do descanso sagrado ao trabalhar aos domingos, faltar à igreja por preguiça, tratar mal seus servos, desejar a morte de pessoas, desejar agredi-las ou até mesmo, de fato, agredir pessoas, como sua irmã, a quem confessa ter esmurrado, e outras por quem só nutria esse desejo, como seu padrasto e sua mãe. Está lá na lista ameaçar meu pai e minha mãe, de queimá-los e a casa sobre eles. E também consta usar meios ilícitos para sair de dificuldades, seja lá o que isso signifique. Pelas anotações no diário, escritas quando ele ultrapassava os 19 anos, talvez seja possível inferir que a hipótese levantada por historiadores de que Newton nutria um profundo ressentimento em relação à sua família tenha de fato influenciado toda a sua vida. Mas todo esse ressentimento não se limitava à esfera familiar. Se estendia a qualquer pessoa que desafiasse sua autoridade intelectual. Newton era conhecido por sua tendência a cortar relações com qualquer um que ousasse discordar dele, ou que ameaçasse ofuscar seu brilho. Esse temperamento resultou em algumas brigas notáveis, como com Robert Hooke, Gottfried Leibniz e até Edmund Halley. O nome por trás do cometa Halley viveu alguns momentos de tensão com Newton, tentando acalmá-lo ou apaziguar os ânimos após alguns de seus muitos desentendimentos. E detalhe, foi Halley quem ajudou financeiramente na publicação do livro Principia Mathematica, a obra-prima de Newton, e ainda encorajou, revisou e fez todo o trabalho diplomático para garantir que o projeto fosse concluído. Sem a ajuda de Halley, o livro mais famoso de Newton talvez nunca tivesse sido publicado.
Outro episódio de briga envolve Arthur Storer, que foi o primeiro astrônomo a observar o céu da América do Norte. Newton chegou a agredir Storer, e esse incidente foi registrado naquela lista de pecados que ele mesmo escreveu. Não se sabe se essa briga aconteceu ainda na juventude ou se já eram adultos, mas, pelo histórico de Newton, em todas as fases de sua vida, ele sempre pareceu pronto para entrar em conflito. A disputa que ficou mais famosa, no entanto, foi com Robert Hooke. E talvez seja por isso que hoje vemos muitos retratos de Newton por aí, mas não vemos quase nenhum de Hooke, o que é estranho, considerando as imensas colaborações que Hooke deixou para o mundo. Hooke era um cientista extraordinário. Para se ter ideia, foi ele quem criou o termo célula. Descobriu que o ar contém partículas invisíveis. Afirmou que a luz é formada por ondas, além de ter inventado o barômetro e formulado uma lei sobre a força da gravidade, muito antes de Newton aperfeiçoar e apresentar a famosa lei da gravidade. Mas Hooke cometeu o grande erro de questionar Newton, e publicamente. A rivalidade foi tanta que muitos acreditam que, após a morte de Hooke, seus retratos sumiram e foram removidos da Universidade de Oxford, onde ele lecionava sob a influência de Newton, que era presidente da Royal Society. E, ao que tudo indica, não era muito fã de dividir os holofotes com ninguém. O que exatamente Hooke fez para tirar tanto Newton do sério? Simples. Só duvidou de sua teoria da luz. Foi o suficiente para deixá-lo possesso. Robert Hooke reads Newton's theory of light and finds that it conflicts with his own understanding of how light works. He writes a scathing review of Newton's paper, which is discussed among the members of the Royal Society. The secretary of the society decides to send word back to Newton, who grows furious. Anos depois, Hooke, já idoso, ainda revelaria que Newton tinha plagiado a lei da gravitação universal com base em trechos de cartas que ele havia escrito. O que é bem possível de ter acontecido, considerando que Hooke apresentou um esboço desta lei antes de Newton. Embora a contribuição de Hooke para a formulação da gravidade tenha sido limitada, ela seria suficiente para garantir algum reconhecimento. Mas Newton nunca lhe deu o devido crédito. Pelo contrário, manteve um rancor contra Hooke até sua morte e não só se absteve de reconhecê-lo, como também removeu todas as referências que já tinha feito a ele em seu trabalho nas edições posteriores de seu livro Optics, Óptica. Para se ter uma ideia do rancor de Newton, depois de ter a sua teoria questionada por Hooke, ele ficou tão, mas tão furioso e melindrado que jurou nunca mais escrever nada. E de fato, ele se afastou das publicações científicas até a morte de Hooke. Após o falecimento de seu rival, voltou a publicar, mas sua raiva e o impacto desse ressentimento ficaram marcados por um longo período de silêncio. Hooke não foi a única vítima da fúria e o rancor de Newton. O filósofo e matemático Gottfried Leibniz, que foi um dos criadores do cálculo diferencial e integral, passou por situação semelhante. E no seu caso, talvez tenha sido ainda pior. Newton começou a disputar com Leibniz quem havia descoberto o cálculo primeiro. E, aproveitando sua posição como presidente da Royal Society, usou a instituição para publicar sua própria versão dos fatos, como se fosse um veredito oficial. Nessa versão, Newton afirmava que foi o inventor do cálculo, sugerindo que Leibniz poderia ter
plagiado algumas de suas ideias. Por que Isaac Newton foi tão babaca? Este é o título do artigo de Stephen Ross para a Forbes, que nos conta que, quando dois outros cientistas, Robert Hooke e Gottfried Leibniz, ofereceram críticas ou competiram com Newton pela reivindicação sobre as ideias revolucionárias da gravidade e do cálculo, Newton buscou vinganças pessoais contra eles. Esses rancores persistiram mesmo depois que Hooke e Leibniz estavam em seus túmulos, com Newton destruindo as reputações e descobertas de Leibniz e Hooke, enquanto elevava as suas próprias. Como Alasdair Wilkins observou, a razão pela qual todos conhecem o nome de Newton e não Leibniz ou Hooke pode ser simplesmente porque Newton sobreviveu a eles. É até comum vermos pessoas normais tendo ideias questionáveis, como tentar consertar um aparelho elétrico ligado na tomada, passar limão na pele achando que vai clarear uma mancha, dormir de lente de contato, esfregar os olhos com muita força. Mas de um gênio como Isaac Newton, não esperaríamos por algo assim. Por isso mesmo, é surpreendente descobrir que ele também tinha umas ideias bem duvidosas, como a de cutucar o próprio olho com uma agulha. E ainda uma agulha bem grande, aquelas Bodkin, que costuram até couro. Newton fez isso durante seus experimentos sobre luz e visão, porque estava tentando provar, novamente, um demonstrativo de seu esforço descomunal por tentar provar seu ponto, como o olho percebe as cores e formas. Ele queria entender o comportamento da luz ao interagir com o globo ocular. Em um desses testes, ele inseriu uma agulha entre o olho e o osso orbital, o osso ao redor do olho. Embora os resultados até tenham contribuído para suas pesquisas, ele descobriu assim que o olho não produz a luz, e sim capta ela. Hoje, esse experimento seria considerado tão arriscado quanto desnecessário, e colocando em termos mais claros, uma ideia absurda e sem noção. E essa nem foi a única vez que Newton correu o risco de ficar cego. Antes disso, ele também tinha o hábito de ficar olhando diretamente para o sol. Precisou até se isolar na escuridão por muito tempo para conseguir se recuperar e por pouco não perdeu totalmente a visão. Depois, nos termos do autor Westphal, Newton deixaria o sol em paz, mas não os olhos, já que um tempo depois, como vimos, ele ainda tentaria furá-los com aquela agulha Bodkin, só para tentar provar seu ponto. Newton se isolava completamente e às vezes esquecia até de comer e de dormir. Uma das histórias mais famosas dele, embora não se compare com a fama da história da maçã, conta que Newton, absorto em seus estudos, chegou a ficar dias sem se alimentar direito. Seu assistente encontrou um prato de comida intocado no quarto. E quando questionou, Newton respondeu algo como: "Achei que já tinha comido." Esse nível de distração era típico da sua mente completamente mergulhada no trabalho. Westphal nos conta que uma vez, empenhado num problema, Newton se esquecia de comer e seus criados se surpreenderam porque, abre aspas, seu gato engordou muito, alimentando-se das refeições que ele deixava na bandeja. Ele costumava esquecer-se de dormir, e na manhã seguinte, Wilkins o encontrava satisfeito por haver descoberto alguma nova proposição e totalmente despreocupado com a noite de sono perdida. Fecha aspas. Até quando já estava mais idoso, seus criados precisavam lembrá-lo de jantar, e no café da manhã,
tomava frio o mingau ou leite com ovos preparado para a sua ceia da véspera. Alguns estudiosos sugerem que certos traços de personalidade observados em Newton, assim como em Einstein, poderiam ser compatíveis com características frequentemente associadas ao espectro autista, mais especificamente à síndrome de Asperger. Segundo especialistas, muitas pessoas no espectro demonstram habilidades e intelectos extraordinários, além de um profundo interesse por áreas específicas, refletindo um foco e dedicação excepcionais. Já outros pesquisadores consideram a possibilidade de que Newton poderia ter apresentado características compatíveis com transtorno bipolar e possíveis episódios de psicose. No entanto, a única coisa que podemos ter certeza é que, pelos relatos de quem convivia com ele, Newton, além de deixar de comer e dormir quando estava muito focado em algum estudo, também deixava de lado qualquer contato com as pessoas e queria se isolar totalmente. Mas a tendência de Newton a se isolar podia ser, na verdade, motivada por outra coisa: a vontade de esconder uma de suas obsessões secretas. Para alguns, era um misticismo que deveria ser banido. Para outros, uma heresia muito perigosa. Alguns também a definiam como charlatanismo, magia ou uma prática esotérica oculta. Já para Isaac Newton, a alquimia era uma meta e uma obsessão pela qual dedicou décadas de sua vida. Newton buscou incessantemente o segredo da pedra filosofal, uma substância lendária que seria capaz de transformar metais comuns em ouro ou conceder a imortalidade. Ele estudou textos antigos, realizou experimentos, registrou tudo em manuscritos que mantinha escondidos com medo de ser ridicularizado ou pior, perseguido e acusado de heresia. Seus estudos religiosos eram igualmente profundos. John Locke, um dos maiores filósofos de seu tempo, trocou muitas cartas com Newton e afirmou que nunca conheceu alguém com tanto conhecimento da Bíblia quanto ele. Em suas cartas, os dois frequentemente conversavam sobre religião. Para Newton, a Bíblia era mais do que um texto sagrado. Era um código repleto de mensagens escondidas que ele tentava decifrar com a mesma intensidade que analisava as leis da física. Newton refutava a doutrina da Santíssima Trindade e tentou manter isso em segredo durante sua vida toda, pelo medo de represálias religiosas e sociais. Mas chegou a enviar para Locke um tratado intitulado Exposição Histórica de Duas Adulterações Notáveis das Escrituras, no qual questionava a autenticidade de duas passagens bíblicas fundamentais para a doutrina da Trindade, em João e em Timóteo. Ele argumentou que essas passagens foram adulteradas ao longo da história para reforçar a crença no trinitarismo. Além dos estudos da alquimia e das adulterações da Bíblia, Newton também tentou calcular a data do fim do mundo, mas deixou o mundo antes de descobrir. Ainda assim, previu que talvez aconteça em 2060. De toda forma, deixou o mundo muito mais esclarecido com suas colaborações. Nas palavras do poeta Alexander Pope, que tentou homenagear Newton, a natureza e suas leis se escondiam na escuridão. Disse Deus: faça-se Newton. Newton
não se tornou pai em vida, mas tornou-se o pai da física após a morte. Não deixou riquezas para ninguém, mas enriqueceu o mundo com saber, possibilidades e inspiração. Ele foi o homem que, quando deixou o mundo, tinha nos deixado entender melhor o funcionamento deste mundo. Um gênio que, paradoxalmente, nem sempre tinha ideias tão geniais, como olhar diretamente para o sol ou enfiar uma agulha no próprio olho. Um cientista brilhante, mas que não aceitava dividir o brilho com ninguém, temendo que os outros o ofuscassem. Trouxe luz às questões mais obscuras do universo, enquanto, nas sombras, mergulhava em temas ocultos e sombrios. Por trás do gênio matemático que transformou a ciência, estava um homem inquieto, possivelmente ressentido, obsessivo, vingativo e obcecado pela alquimia e os mistérios divinos. Se você acredita que mais pessoas precisam descobrir esse lado oculto do pai da física moderna, então Newton, em toda a sua luz e suas sombras, merece que você compartilhe este episódio. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.